Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho do fungo e eu vou fazer uma brincadeira que a gente vai acompanhar juntos, tá? Então, assim, como é que funciona na produção de cogumelos? A gente tem. Tudo começa aqui, a gente faz o isolamento do fungo, que é uma placa de Petri. Nessa placa, aí isso é feito numa coisa laboratorial, tá? Porque quando a gente pensa assim, numa produção comercial, é muito importante que a gente elimine tudo que é fator de risco, que possa prejudicar a nossa produção. Né? E onde que a gente descobre se deu errado a produção? Estou mostrando aqui porque os meus galpões de produção ficam do lado de baixo da minha casa aqui. Então a gente descobre ali, na hora da produção. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, depois a gente vai fazendo vídeos lapidando isso aí. Tá? Mas tudo começa na plaquinha de Petri, onde a gente vai colocar o meio de cultura. Tá? O laboratório precisa ser um ambiente azulejado, né? Bem limpo, uma antessala para que você possa trocar de roupa. De preferência tem um filtro EPA para filtrar o ar da sala, tudo inox, onde a gente for mexer, né? E manipular, né, as coisas que a gente for manipular dentro de uma câmara de fluxo laminar, que é um caixotão, vamos dizer assim, que tem um filtro EPA que filtra o ar de novo. O filtro EPA ele filtra o ar com entre 98% e 99%, dependendo dos filtros. Tá? Então é um filtro que filtra as impurezas do ar. Tá? Por que a gente tem que preocupar com essa filtragem de ar? Para que a gente tenha um ambiente limpo, né? Um ambiente estéreo. Porque vamos pensar assim, nós temos esporos, pólens, toda essa microvida, quando a gente fala, né, bactéria da boca, tudo isso vai precisar se alimentar de alguma forma e vai utilizar dos substratos que a gente está utilizando na produção. Tá? Então essa placa, quando a gente faz o meio de cultura que a gente coloca aqui, tem muitas formas de fazer meio de cultura. Você pode comprar pronto, você pode fazer o seu. Para fazer o seu, o mais comum é água de batata. Essa batata pode ser crua, pode ser cozida. Agar-agar, que é uma gelatina de algas, né, para dar essa, para ele ficar espesso, né, e dar nutrição também. E dextrose para dar açúcar. Com isso você já consegue fazer um meio de cultura. Tá? Então é um meio muito nutritivo. Quando eu colocar os esporos ou um pedacinho do fungo, ele vai crescer. Tá? Dessa placa, a gente vai fazer sementes. As sementes são grãos. Aqui tem um pacote de semente de trigo. Tá? Essa semente de trigo, então vamos voltar no meio de cultura. O meio de cultura, antes da gente manipular ele, precisa ser esterilizado, certo? No autoclave. Os grãos que a gente vai usar de sementes, isso é um pacote de trigo. Isso aqui vai virar isso, tá? E isso é o que a gente chama também de spawn, tá? Então o que acontece? Esses grãos, eles precisam, a casquinha do grão, a gente precisa amolecer ela, mas não cozinhar o grão. Então esse grão pode ficar de molho, pode ser cozido. A gente vai falar isso mais para frente, mais detalhado, tá? Hoje é só um briefing mesmo. Então assim, a gente precisa amolecer essa casquinha para que o fungo consiga correr a casquinha. A minha ajudante está ali atrás, né? E o que acontece? Quando o fungo coloniza esse pacote de grãos, é isso que a gente vai usar. Então, a gente sempre usa veículos de transporte. Primeiro a gente usou a plaquinha, onde a gente colocou o fungo ali. Depois passamos esse fungo para sementes. E da semente a gente vai colocar para o substrato. Tá? E a gente só consegue fazer isso, gente, né, numa produção de cogumelos, né, a gente consegue trabalhar com substratos em fungos que são decompositores. E a brincadeira de hoje é para ilustrar isso. Só que, é claro, estou fazendo aqui na cozinha da minha casa, numa coisa totalmente simples, e eu vou usar papel. Tá? Tem algumas brincadeirinhas da internet, coloca papel. A gente vai usar aqui também um livro, tá? O que acontece? O papel tem bastante celulose. Então a gente vai colocar os fungos e ver como é que eles vão, se eles vão digerir bem essa celulose ou não. Então hoje eu vou colocar aqui dentro, nos próximos dias eu vou filmando e mostrando como é que está sendo o decorrer dessa brincadeira, tá? Para fazer isso aqui foi usada a semente de sorgo. Então qual que é o objetivo da semente, né?
Porque não é semente, é o que a gente chama aqui o spawn. As sementes, o que que é? São grãos. Aqui eu tenho a semente de cogumelo salmão, tá? Essa semente está um pouco velha já. Se não der certo, depois eu coloco outra pra gente fazer de novo. Porque eu até achei um pedacinho dessa semente que tava com tricoderma e até o cheiro dela tá um pouquinho passado. A semente, gente, quando a gente vai falar de produção comercial, não tem esse negócio não. A semente tem que estar boa, tem que estar em dia, tem prazo para usar, tá? Porque tudo isso pode prejudicar lá a produção. Inclusive, eu tinha deixado Aqui eu não sei se vai dar para ver, mas aqui dentro tinha um toquinho de tricoderma junto, que isso pode causar contaminação no nosso substrato e prejudicar a produção. Principalmente se você faz a sua semente, tem que ter um fator de qualidade aí bem rígido, bem rigoroso e eliminar qualquer coisa. Uma plaquinha de Petri que está com a manchinha ali, elimina, tá? Tem alguma manchinha, alguma coisa que tá aqui, ó, tem outra manchinha aqui, tá vendo? Então assim, numa produção comercial, jamais a gente vai usar isso. Aqui, por exemplo, como passou um pouquinho até da hora de usar, ó, o cogumelo está começando a desenvolver até pelo filtro, porque ele está buscando por oxigênio. Porque o que vai acontecer? Se eu posso usar até esses grãos como substrato. Se eu abrir aqui, vai sair cogumelo daqui. Só que isso numa produção fica muito caro, né? Não tem como a gente ficar comprando grão e fazer cogumelo em cima, tá? Mas é só isso, a gente vai usar o substrato e a gente vai usando veículos para transportar o fungo até chegar no substrato mais barato e mais volumoso possível. Aí a gente então viabilizar uma produção de cogumelos, tá? Aí aqui o que eu vou fazer? Vou fazer dois testes, um com papel higiênico e um com livro, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou esquentar, vou deixar a água fervendo ali, vou mergulhar para tentar eliminar de uma forma grosseira aqui os micro-organismos concorrentes, e eu vou levar lá para minha sala de incubação de shimeji lá embaixo, que vocês já até conhecem aqui, tá? A água já estava quente, ó. E aqui eu tenho o pacote. Essa semente está um pouco passada, mas tá bonita. Ó. Então o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Tá até os mosquitinhos sentando já, tá vendo? Ó, quando a gente quebra a semente, são grãozinhos, ó. E aqui os cogumelos estão até saindo já daqui. Eu rasguei esse pacote de semente, e aí quando ele tem contato com o oxigênio, ele começa a crescer o cogumelo, tá? Essa é uma semente à base de trigo e aquela outra aqui é uma semente à base de sorgo, tá? Então, como que funciona isso na produção comercial no dia a dia? Só dando um outro resumo para vocês. Se eu for trabalhar com material compostado, tá? Que seria aquele saco de capim, né? Um saco de composto que a gente chama, ou bloco axênico, só que o que acontece? São técnicas diferentes e de processos diferentes. No caso do compostado, eu vou pasteurizar 65 graus no vapor, né? Isso numa temperatura muito baixa, porque o túnel é muito volumoso, por isso que eu nem vou entrar tanto em detalhes aqui hoje, porque a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Aí depois que foi pasteurizado, a gente quebra esse bloco de semente, ó, e é semeado entre 2 e 5% naquele capim, e esse mofo aqui a gente vai passar para o capim. Isso acontece nas outras técnicas também. Então, quando a gente pasteuriza ou esteriliza, a gente quebra a concorrência de micro-organismos e a gente vai dar vantagem para o nosso fungo colocando uma maior parte dele, tá? Então, assim, bem a grosso modo, só para interagindo vocês. Por que são legais essas brincadeiras? Porque a gente vai criando intimidade com o fungo, né? A gente vai entendendo como é que ele trabalha, como é que ele come, é divertido de fazer. Então, aqui o que eu vou fazer? Papel higiênico aqui. Eu vou deixar ele dar uma escorrida.
Não sei se está dando para ver bem aqui, a água está borbulhando. E eu coloquei aqui o papel higiênico na água quente. Tá assim. Agora, vou esperar esfriar um pouco. E agora vai ser a parte mais difícil aqui, que eu vou colocar o livro. Só que o livro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui dentro. E vamos ver o que vai dar. Isso aqui, gente, vai ajudar a gente a tirar um pouco dos micro-organismos que estão aqui. E a gente vai dar umidade para esse papel. Afinal de contas, os fungos, eles se alimentam, né, de açúcares e eles precisam de umidade para crescer, né? Então, assim, outro dia a gente vai para a mata para a gente falar assim só de fungo decompositor, tá? Aí, ó, deu bonito. Ai, caralho. Fungo decompositor, né, conforme ele vai crescendo, e aí ele vai formando aquele formato, né, o mesmo arquétipo de uma raiz. Conforme ele vai crescendo, vai fazendo assim, igual as veias do nosso corpo, ele vai igual uma raiz de uma árvore mesmo, né? O formato de micorriza é justamente isso, mico, fungo, risa, raiz. Ele vai crescendo, ele vai se ramificando, tá? Então, quando o fungo começa a crescer aqui, no comecinho a gente vai ver ele germinando, parece uma raiz mesmo, tá? E como que ele se alimenta? Essas raizinhas, elas vão liberando enzimas na parede celular dela. Essas enzimas vão quebrando essas moléculas, disponibilizando os açúcares e o fungo sugando. Então, perguntinha de prova. Como que a gente define um fungo? Seres filamentosos que se alimentam por absorção. Tá? Eu acho que é a forma mais simples que eu tenho para poder definir um fungo para vocês. Tá? Então, se ele está ali fazendo simbiose, ele pega na raiz da planta e pega os açúcares emprestados. Se ele está fazendo um parasitismo, ele precisa do hospedeiro e pega ali os nutrientes que ele precisa, né? Se ele faz decomposição, ele vai pegando dessa matéria orgânica disponível, tá? Então, eu vou deixar ele aqui para ele umedecer mais um pouco o livro. O livro é um pouco mais demorado para pegar a umidade, mas aqui já está pronto. Só que ele está quente ainda. Vamos esperar esfriar um pouco mais para a gente não matar o que sobrou da nossa semente, tá? Vou voltar aqui a tampa da panela. Eu vou tirar um pouco dessa água que está quente. Eu estou mexendo aqui porque é o seguinte, o meio do livro ainda está precisando pegar mais água. Tá quente. O furacãozinho chegou. Aí, beleza. Então, quando a gente abre aqui, ó, tá vendo? Agora começou a umedecer. Então eu quero que esse papel fique bem úmido, porque a gente quer que a celulose, né, o fungo se alimente da celulose dele aqui. Aí agora, então na natureza, né, como que isso funciona? Deixa eu só pegar um... Então o que está acontecendo aqui, né? Tá começando a formar um mofo, um bolorzinho. Então esses fungos estão começando a pegar os açúcares, tem gente querendo ajudar, né? Os fungos estão pegando os açúcares da fruta, o mamão está bem maduro, aí ele vai se alimentando e conforme vai se alimentando ele vai crescendo, né? Só que aqui, olha que bolor bonito.
né? Ah, mas então se eu cortar esse pedaço, o fungo está na fruta toda? O tempo todo, a gente está comendo fungo o tempo todo, a gente se desenvolveu comendo fungo, a gente evoluiu comendo leveduras e bolores o tempo todo. Ou quando a gente, né, vamos pensar como nômade, se a gente achasse uma fruta debaixo de um pé, ela estivesse fermentando, a gente não ia comer. A fermentação é isso, né? A gente vai falar mais sobre fermentação também. Mas enfim, é só para falar como é que um fungo se alimenta, e ele se alimenta de açúcares, e a gente vai tentar, através da alimentação dele, mostrar o quão flexíveis eles são, principalmente os pleuróticos, tá? Aí, agora já está um pouco mais... Já esfriou. Aqui ficou assim, ó. E eu vou colocar esse pacote de semente, eu vou usar bastante semente para justamente fazer o máximo para dar certo aqui. Ó, nem precisa colocar tudo, mas é só para a gente pegar o conceito. Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos dias. Que eu vou tampar e eu vou levar isso aqui lá pro galpão de produção. Aí no próximo vídeo... Ô, princesa! Você veio aqui ajudar o papai? Não? É. E o próximo vídeo, gente, eu não sumi não, que eu vim guardar aqui. Aí... O próximo. Aqui o próximo vídeo. Próximo. Então, isso aqui eu já poderia crescer cogumelo aqui. Se eu deixar crescer, ele vai formar os cachos de cogumelo. Tá vendo? Porque a semente passou um pouquinho do ponto, ela tá bem colonizada. Tá uma semente livre de contaminação. Mas e na produção comercial, usaria? De jeito nenhum. Aí, ó, veja que ela fica um bloco mesmo. Então, quando a gente vai inocular a semente, é isso que a gente faz, ó. Porque o que a gente quer é isso, a gente quer, ó, semear ela depois. A inoculação é isso aqui, ó. Essa aqui já é uma semente feita à base de trigo. Ó como é que é. Então, esses grãos estão todos contaminados pelo shimeji, tá? E eu quero que esses grãos contaminem aquele livro que eu estou usando de substrato. Então, eu vou fazer aqui várias camadas. Ah, então eu posso pegar um monte de livro velho e fazer cogumelo para vender? Não. Isso aqui é uma brincadeira para a gente ver como que eles se alimentam, tá? Só reforçando. E eu vou fazendo camadas, ó. Tipo uma lasanha. Tô pegando um pedaço, colocando um pouco de... Aí eu vou pegar outra camadinha. E aí, conforme o tempo for passando, a gente pode ir testando coisas diferentes. Fazendo camada na horta, fazendo em folha seca. Então, ó, o objetivo aqui é isso aqui, ó. É eu soltar. Olha que beleza. É muito importante que a semente também esteja boa. Mas depois eu conto se essa foi bem. Alguma coisa aqui vai dar. E aí,
agora eu vou criar condições para que a gente desenvolva o fungo o melhor possível. E essas condições eu vou deixar numa sala 24 graus, junto, uma sala escura, junto com onde eu faço a colonização do chinês, onde eu produzo ali. Então, ó, tem um monte aqui de fungo. E aí, durante os dias agora, a gente vai dando um pouco de umidade, vamos borrifar uma aguinha. O que a gente pode usar de substrato na produção comercial, né? Palha de feijão, palha de café. Ah, vamos fazer com pó de café também. Separar. A gente faz pó de café, é legal. Que dá super bem também. Ó, a gente vai quebrando. Vamos soltando aqui. Só que faltou molhar mais o milho ainda. Aí. Semente. Então, quando a gente fala semente do fungo, não é necessariamente a semente dele, né? O que seria a semente, né? Não é a semente, é um esporo. Qual que é a diferença da esporo e da semente? O tamanho, né? O esporo é bem menor que uma semente, tem bem menos informação também genética, né? Do que tem a capacidade de armazenamento de informação da semente é bem maior que um esporo, né? Os esporos são estruturas que aguentam no tempo aí até 1 milhão de anos, uma estrutura altamente resistente. E elas podem vir a germinar quando tiver as condições ideais, tá? Então aqui, ó, eu vou guardar isso aqui para fazer uma outra brincadeira. Vou colocar lá na horta. E agora aqui eu vou tampar essa caixa. Aí ficou assim, ó. Se levanta aqui pra mim, Tê. Se levanta pra mim. Ó. Ficou assim, ó. E aí vamos ver se o fungo vai realmente desenvolver aqui pro livro ou não. E se ele desenvolver, vamos ver se ele vai dar cogumelos ou não. Tá? A mesma coisa a gente fez aqui com o salmão, tá? Então esse é um pouquinho que eu queria mostrar para vocês dessa brincadeira. O Tê tá pegando aqui? Tá? Essa é uma brincadeira que eu queria fazer com vocês e no próximo vídeo eu venho mostrando o resultado e fazendo o acompanhamento aqui dessa brincadeira. Fechou? Valeu, gente. Até!